Vamos falar dos campeonatos estaduais? O Flamengo está na final do Campeonato Carioca pela 6ª vez seguida. O Flamengo ganhou o jogo de ida e ontem garantiu a vaga no empate sem gols com o Fluminense. Os 2 últimos campeões da Libertadores se enfrentaram. A grandeza do espetáculo, do jogo, da qualidade técnica, do grande técnico do Diniz. A gente sonhava com a classificação, era difícil, a gente tentou. O torcedor do Fluminense tinha motivos para acreditar na virada. O Fluminense é campeão da Recopa, o Fluminense é campeão da Libertadores. Vai ser 3-0, gente. Eu acho que John Kennedy marca. Se for um hat-trick dele, pode me cobrar depois que a cerveja é na minha conta. O título estadual do ano passado, justamente em cima do Flamengo, era inspiração. Eu estava aqui na final do ano passado, foi exatamente isso. 2-0 no primeiro jogo para eles e a gente conseguiu virar no segundo jogo, né? Ganhamos, né? 4-1. Nunca pode esperar nada, vai menosprezar o Diniz? Não tem como. Quando você menos espera, a gente consegue as coisas, sabe? E aí a gente não pode deixar de acreditar no nosso time, né? Tô muito animada, que é a primeira vez que eu vou no Maracanã. Não. Sem condições. Sem condições. É que os flamenguistas também tinham motivos para tamanha confiança. Depois de um 2023 para esquecer, o time começou a temporada dando orgulho para a torcida. Invicto no Carioca, 7 vitórias seguidas e só 1 gol sofrido nas 12 partidas do estadual. Agora é o Tite, né? O time tá bem mais arrumado. Porque ano passado o Flamengo tava completamente largado. E esse ano aí com o Tite, acabou essa palhaçada aí de ficar perdendo pra esse time aí que é muito inferior que a gente. É inferior, mas sempre tá perdendo, né? Ela fala tanto que vai ser 4-1, mas vai ser 4-1 pra gente. 3-0. Apesar das provocações, o amor venceu a rivalidade. Como o Flamengo ganhou o primeiro jogo de 2-0, o Fluminense precisava vencer por 3 gols de diferença para se garantir na final. A missão ficou ainda mais difícil porque o time não tinha Ganso e Cano, que estão machucados. Os primeiros minutos foram de chances criadas para os dois lados. Mas em pouco tempo o Flamengo passou a ter mais controle do jogo e exigiu boas defesas do Fábio. Aos 34 minutos, após lindo lançamento do Rossi e passe do Arrascaeta, Pedro fez 1-0. Os jogadores do Fluminense reclamaram de falta do Luiz Araújo no Keno, no início da jogada. Tá voltando o juiz, ele olhou a telinha. Depois de consultar o VAR, o árbitro anulou o gol do Flamengo. No segundo tempo, o Renato Augusto quase fez um golaço. Do outro lado, o Flamengo perdeu as chances que criou. O adversário precisava do placar, adiantava a marcação e dava espaços nas suas costas para ser aquilo que nós temos de qualidade, de ser agressivo, de ser vertical, né? E essa finesse faltou. O Fluminense tentou com Keno, Marcelo e John Kennedy, mas pouco assustou. Faltou a gente conseguir furar mais vezes a defesa do Flamengo. Mas é uma defesa difícil de ser furada para criar situações de gol. Não vai ser só para nós, vai ser para todos os adversários. Com o empate sem gols, Rossi se tornou o goleiro com mais tempo sem ser vazado na história do Flamengo. Ele ultrapassou a marca de Cantarelli, goleiro do Flamengo nos anos 70 e 80. Uma equipe consistente, sim, com o Rossi batendo essas marcas, fruto de uma equipe toda. Com o empate, o Fluminense se despediu do sonho do tricampeonato seguido do Carioca. O Flamengo vai em busca de um título que não vem desde 2021. O time agora espera o vencedor de Vasco e Nova Iguaçu para saber quem vai enfrentar na decisão. Os dois fizeram por merecer, não dá para escolher. Eu vou ficar amanhã sentado e vou ficar olhando, vou ficar
Independente de quem for, qualquer um dos dois, a gente vai analisar muito bem o que tem dentro de campo, as peças que podem fazer a diferença e como a gente pode levar vantagem ou anular o adversário nesse sentido. Nessa resposta, o meu filho foi melhor do que eu. Nessa aí, ele falou que eu não tive discernimento de falar. Bárbara, depois de 2 anos sem título carioca como vice-campeão, né? E agora, depois de um ano difícil também, o Flamengo chega como favorito para essa decisão, independentemente de quem passa aí, Nova Iguaçu ou Vasco? Acho que sim, porque o Flamengo conseguiu encontrar aquilo que não teve o ano passado, que é solidez, é consistência, é um time organizado. Porque a gente olha para esse time e espera mais, muito mais sempre. Não é porque olhando para a partida de ontem, para mim foi um jogo muito ruim. O jogo foi ruim. Bem ruim. Primeiro tempo ruim, segundo tempo ruim. E a gente olha para essa equipe e acha que sempre pode render mais, né? Porque são jogadores muito talentosos. Mas esse primeiro trabalho, esse primeiro, podemos dizer assim, início de temporada do Tite, eu acho que essa vai ser a cara do Flamengo. Um time muito mais organizado. Você pode ver que perde muitos gols, peca na finalização. E esse segundo momento, né, que é de consertar esses probleminhas individuais, e obviamente passa também um pouco pelo coletivo, vai ser para a segunda etapa depois do Campeonato Carioca. Mas respondendo sua pergunta, o Flamengo é o favorito para ganhar o campeonato. E como o Diniz falou, uma defesa muito difícil de sofrer gol. E vai ser assim. Fazer gol neles. Vai ser assim. Na entrevista depois do jogo, inclusive, o Diniz também falou, fez críticas, sem citar nomes, a quem chamou de falsos tricolores. Vocês esperam a carniça dar errado para falar, porque ninguém tem personalidade para falar isso aqui está errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Melo e Marcelo. Foram campeões carioca, foram campeões da Libertadores, foram campeões da Recopa, ficou em 7º, foi uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa. Tudo falso tricolor que fica assim, com um blogzinho, achando que está falando alguma coisa e fazendo muito sucesso com esse tipo de coisa. Tem que ter mais respeito com as coisas, pô. Por que eles não falam hoje, então? Quem que era a favor do tipo da escalação que a gente fez? A gente volta a falar do jogo sobre o Flamengo e especificamente a questão da defesa que a gente estava falando. 1 gol sofrido no campeonato inteiro, 11 partidas sem sofrer gol, Rossi batendo o recorde e Léo Ortiz vai ter que esperar mais, amigos? Acho que sim, é natural. Estamos numa reta final de campeonato, né, jogos de muito grau de dificuldade. Então, jogou uma semifinal contra um grande adversário, que é o Fluminense, que ganhou do Flamengo ano passado na final. Então você não pode... E agora tem uma grande decisão, talvez, contra um outro grande rival, que é o Vasco, que foi muito difícil para o Flamengo no jogo da fase de classificação, né? Empataram o jogo, sem gol. O Vasco é um time também muito intenso e vive um momento ali de reconquista da confiança. Mas eu penso que o Léo Ortiz será zagueiro do Flamengo em algum momento. Ele chega, está jogando uma competição sem entrosamento, não tem por que você mexer numa zaga que está sem sofrer gol há 10 jogos, 11 agora. Não faz sentido você mexer nisso. Mas se o Tite insistiu na contratação dele e o Flamengo demorou um tempo para conseguir, mas nunca desistiu, até que conseguiu efetivar, ele pensa muito nesse jogador e no diferencial que ele pode trazer ao time, que é o diferencial da qualificação na saída de jogo. Agora, ele pesa contra o Léo Ortiz a convocação no meio disso do Fabrício Bruno para a seleção brasileira. Peraí, o cara é convocado para a seleção brasileira e perde a posição, mas em algum momento o Léo Ortiz nesse time, acho que para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, em algum momento tem jogador que vai machucar ou que vai estar suspenso, ele vai entrar e vai poder ter condição de mostrar a diferença que ele pode fazer no time. Se time que está ganhando não se mexe, em defesa que não toma gol também, né? Professor. Agora, a grande questão, porque toda vez que a gente discute essas coisas, tudo bem, Léo Ortiz, claro que tem espaço nesse time, até por sua característica de jogo, que vai agregar muito, né? Um zagueiro que sai jogando, que começa construído. Mas a grande questão que se põe vai tirar quem? O Léo Pereira não pode sair desse time. É o que discutimos no F360. Léo Pereira... falei, olha... Primeiro que o Tite sempre teve essa característica na carreira dele de respeitar... O campo fala. O campo fala, quem chega depois tem que esperar. Eu entendo tudo que o Eugênio colocou, de que foi uma novela, o Flamengo foi atrás, o Flamengo queria, o Flamengo sonhava, o Flamengo pagou e trouxe, ou levou o Léo Ortiz.
Mas do jeito que os caras estão jogando... E a gente discutia isso, Abel, no F360, antes da convocação do Fabrício Bruno. Sim. A coisa ainda se agravou, não é se agravou, porque não há pressa nenhuma para o Léo Ortiz entrar nesse time. Aliás, nesse momento, é até melhor que nem se levante isso. Que o Flamengo vá com tranquilidade para essa decisão, vai ter jogo para chuchu nesse ano, vai ter convocação, Copa América, vai ter oportunidade de todo mundo jogar. Eu acho que essa mudança vai ser bem, com perdão da má palavra, paulatina. Quando a gente perceber, o Léo Ortiz estará incorporado a esse time de uma maneira natural. O Tite sempre fala, né, que o campo fala, traz as respostas. Aí você pode pensar, mas o De La Cruz já é titular do Flamengo. Mas o Flamengo precisava de uma transformação no seu meio campo. E houve o problema de saúde do Gerson. Sim, também, né? Mesmo assim, antes estava jogando ali, né, vindo da direita para dentro, agora jogando, acho que na sua melhor versão, na sua melhor função, ao lado do Pulgar. Por quê? O De La Cruz, além de entregar uma qualidade, um salto técnico para esse time, ele contagia muito a equipe no sem bola. O que ele se sacrifica, o que ele corre para pressionar. Esse Flamengo precisava desse tipo de mentalidade, um jogador desse nível. Então, naturalmente, um cara que você vai lá no River Plate, bate na porta, quanto é? A multa é 80, 70? Eu vou pagar. Esse cara vem para ser um titular. Esse cara vem para ser um dos comandantes desse meio campo, né, ali com o Pulgar, com a Arrascaeta principalmente. O Ortiz é uma obsessão do Tite, foi uma obsessão do Tite a contratação dele, porque ele é um dos melhores zagueiros do país. Ele já mostrava isso no Red Bull. Foi convocado pelo próprio Tite para a seleção brasileira, porque é um zagueiro que entrega gols, tem uma boa bola aérea, ele é rápido e, principal, técnico. Tem uma série de bola diferente, tem uma série de bola acima da média. Eu acho também que, naturalmente, ele vai ganhar espaço como titular desse Flamengo. Mas, por enquanto, o Fabrício Bruno e Léo Ortiz e o Léo Pereira não estão dando brecha. O Léo Pereira vive o melhor momento da carreira dele, está muito bem. De vez em quando faz os golzinhos dele Seguro, também. O Fabrício Bruno vem do Campeonato Brasileiro muito bom. Até para bater falta. O Fabrício Bruno vem do Campeonato Brasileiro muito bom. Convocado para ser. Convocado, com moral. Então, assim, vai ter disputa. O Flamengo formou um elenco para ter disputa. A gente pode dar um outro exemplo. O titular da lateral esquerda ainda é o Ayrton Lucas. Mas tem o Vinha, também foi uma contratação, entra hoje no segundo tempo. O outro que foi para a seleção brasileira. O outro também. O Ayrton Lucas. E o Vinha é seleção uruguaia. Muita gente achou que quando o Flamengo anunciou o Vinha como reforço, vai chegar, vai jogar. Mas tem disputa. Vai ter que mostrar dentro de campo. Eu acho até que ele entrega uma característica de lateral diferente do Ayrton. O Ayrton é um cara que ataca mais o corredor de velocidade, o Vinha tem mais capacidade de fechar mais, de construir um pouco mais por dentro. Eu acho que é um caso parecido, semelhante. Em algum momento da temporada, quando a temporada estiver mais pesada ainda, esses caras vão ganhar espaço. Eu acho o Vinha mais lateral que o Ayrton também, mais completo. É porque tem os dois lados dessa história, né? Ele pode até entrar, mas o ganhar espaço que você fala vai ser titular. Não é? Mas depende dos outros. Eu acho que todo mundo vai jogar. Todo mundo vai jogar. Todo mundo vai jogar. Mas eles têm a favor uma coisa, porque se por um lado com o Tite não é assim, quer dizer, o cara não chega jogando, por outro, eles estão lá por motivos muito caros ao que o Tite quer do jogo do time dele. Tanto o Léo quanto o Vinha, eles vêm para dar ao Tite opções de jogo. Eles estão lá por características de jogo muito específicas deles e que são complementares aos seus concorrentes, tanto de zaga quanto de lateral. Tanto que o Tite utiliza, no caso da lateral esquerda, já está muito claro, ele está utilizando isso durante o jogo. No miolo de zaga, não. O Flamengo, por enquanto, está funcionando com 2 zagueiros mais zagueiros, mas na hora que houver uma demanda, e haverá essa demanda, fatalmente, durante uma partida, durante uma campanha, contra um adversário específico, uma demanda de um começador de jogo desde a defesa, aí o Léo Ortiz vai ser lembrado. Sim. A gente tem uma tela, já que a gente está falando aí do desempenho dos zagueiros ou de toda a parte defensiva desse time do Flamengo comandado pelo Tite, que mostra aí o número de finalizações a favor e contra. Olha o título aí, ó. Incomoda muito, sofre pouco. Finalizações a favor e contra. Em jogos do Flamengo, com o time principal. Então, nessa tela tem os números com o time principal, porque houve alguns jogos ali que jogaram mais os garotos, etc. e tal. Então, a favor, que é o que está em marrom ali, né? O total são de 201 finalizações a favor e 80 contra. No alvo, 73 a favor.
que terminaram em que viraram gols. 24 e nenhum sofrido. O Abel. É marcante, não é? Pegando, muito marcante, mostra o equilíbrio que ele tanto falava, um time que vai crescendo muito defensivamente, porque todo mundo se sacrifica, se doa. Claro, desculpa te interromper, que aí a gente não está falando só da dupla de zaga. Não, o time todo. É o time inteiro porque defende. O que não aconteceu na última temporada está acontecendo agora. Os caras estão comprometidos, estão mobilizados. Por isso, né, desculpa, Fernando, eu estava olhando o gráfico da Argentina, colocou lá, Rossi quebra o recorde, 960 minutos. Cada um vê pelo seu lado. É o argentino. Não, e a gente mesmo aqui, o Dona abriu o programa falando sobre o Rossi. Mas qual é o quinhão do Rossi nesses 10, 11 jogos agora sem sofrer gol do Flamengo? Você vê 12 finalizações na direção do gol. Tem goleiro que tem que fazer 12 finalizações num jogo só. 12 defesas. Isso é 12 defesas ao longo do campeonato. Sorte do Rossi, é ele que tá lá, é o nome dele. Então assim, não tô dizendo que... Não tô querendo tirar o mérito do Rossi, tá? Mas é que chega pouca bola e quando chega, já chega facilitada normalmente. A gente vai olhar esses jogos todos do Campeonato Carioca e vai pegar uma pinça para descobrir qual foi a defesa muito difícil que ele fez. Tá no Olé? Tá lá no Olé? Tá no Olé no Clarim? Gráfico. Você toca em um ponto, se a gente for pegar esse recorte dos 11 jogos, né, do Flamengo sem ser vazado. O jogo que o Flamengo ficou mais desconfortável foi o jogo contra o Vasco, que encaixou o cruzamento para o Verratti e o próprio Tite reconheceu que o Verratti é muito difícil de ser marcado no jogo aéreo e o Léo Pereira tirou bola em cima da linha. Não foi o Rossi. Não foi nem o Rossi que trabalhou tanto assim. Então só para a gente mostrar como esse time tá funcionando. E o que é mais interessante a gente está olhando muito para um time que não tem a sua defesa vazada e pode vir de novo aquele rótulo, né? O Tite é retranqueiro. E não é sobre isso. É sobre equilíbrio. Em várias oportunidades na carreira do Tite como técnico, os times dele jogaram um futebol vistoso, ofensivo. Esse Flamengo tem também essa qualidade para construir e criar, tanto que produziu para vencer por mais de 2-0 o primeiro jogo. Vou lhe interromper, desculpe. O Flamengo assegurou sua presença na final do Campeonato Carioca ao empatar em 0-0 com o Fluminense no Maracanã. Com a vantagem conquistada no jogo de ida, o Flamengo conseguiu resistir à pressão tricolor, especialmente no segundo tempo, quando recuou suas linhas defensivas. Essa classificação interrompe a sequência de vitórias do Fluminense sobre o Flamengo nas duas últimas edições do estadual. O time de Diniz continua sem vencer clássicos no Rio, acumulando agora 13 jogos consecutivos sem vitória. Agora, o Flamengo aguarda o vencedor da outra semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco para conhecer seu adversário na final. O primeiro jogo da decisão está agendado para o dia 31 de março, com o jogo de volta marcado para 7 de abril. Esta é a sexta vez consecutiva que o Flamengo chega à final do Campeonato Carioca. Em uma entrevista coletiva, o treinador rubro-negro elogiou o desempenho de sua equipe. Veja. Uma equipe consistente, com Rossi batendo essas marcas e que fez gols em todos os jogos, hoje passou em branco, contra o Vasco também. É um trabalho em conjunto, disse Tite, que completou. Nós passamos uma semana com muita dificuldade. Aquele jogo que a gente fez exigiu muito. Tivemos uma série de substituições que fizemos por conta do desgaste. Faltou um pouco de finesse para atacarmos os espaços, para ter um pouco mais de consistências nas ações ofensivas.